De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília. Exija, peça, diga eu quero Vitalícia. A única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Lancheiro Alimentos, de Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. E Oral Center, odontologia especializada. Dr. Luiz Domingos Melges, médico, professor da Faculdade de Medicina de Marília, médico neurologista, o nosso entrevistado de hoje aqui, falando um pouco sobre essas doenças virais, né, e a preocupação realmente da neurologia, de uma forma geral, assim, está muito atenta a essas questões, né, doutor? A gente volta aí com os temas. Só para a gente, né, voltar a comentar sobre essas doenças, essa revista aqui eu recebo sempre da Academia de Neurologia dos Estados Unidos, né? Chama Neurology Today. Todo mês a gente recebe. E veja como a preocupação deles, na manchete aqui, falando, né, sobre o surto do Zika, né? Já está mostrando aqui, tá vendo? E a preocupação do aumento desse processo, dessa doença, né? Mostrando, aqui, beleza. Mostrando uma evidência da síndrome de Guillain-Barré, você vê. Isso aqui, até lá com eles, a preocupação não é só aqui, né? Porque o vírus, com a globalização, meu amigo, não tem jeito, né? A maior quantidade de brasileiro que vai para lá, né? A quantidade de pessoas da América Latina, da América do Sul que vão para lá, né? Então, eles estão preocupados também com isso aí. E o maior centro de estudo dessas doenças de vírus, né, é em Atlanta. Tem o maior centro lá de pesquisa. E é interessante que eles estão ajudando, porque a gente não tem muita, vamos dizer assim, imagina com essa crise, não tem nem medicamento. Quem dirá a pesquisa. Que dirá a pesquisa, cara. É de chorar, né? Essa acho que é a grande preocupação nossa também, né, doutor? A gente tem uma certa dificuldade nisso, né, de investimentos nessa área, né, de pesquisa. É assim, eu tento analisar assim. Os Estados Unidos da América, né? Primeiro que não é tanto o governo que investe nisso aí, né? O investimento na América são doações. São fundações que recebem uma quantidade grande de doações, né? Que existe um compromisso lá das pessoas quando fazem as universidades e eles estão bem de vida, eles doam. Isso faz parte da cultura americana. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura, né, que aquelas pessoas que enriquecem com a profissão, ela distribui para a família, certo? Lá não. Lá mais da metade dessas pessoas que ficaram milionárias e formadas naquela instituição, naquela universidade, uma parte da fortuna dela, ela doa para a universidade. Então, esse processo é contínuo. As universidades continuam recebendo... Cultural mesmo, né? É cultural. Você entendeu? Então, é por isso que eles têm essa capacidade de desenvolvimento, de crescimento, porque é do povo para a universidade. Não fica dependendo do governo nem participa disso. Raramente ele entra com alguma coisa. A maior parte realmente são as pessoas que fazem essas doações, né, para desenvolvimento. Tem uma história interessante, até acho que vale a pena relatar. Tem uma doença neurológica que é uma doença muscular chamada distrofia muscular progressiva, que poucas pessoas conhecem. A distrofia muscular progressiva é uma doença que vem através do gene da mãe. Na parte, quando a gente fala em relação ao sexo, nós temos o X da mãe e o Y do homem, certo? A mãe, quando tem esse X afetado, a criança, quando nasce e receber esse X da mãe e o Y do pai, ele vai adquirir essa doença, que é uma doença progressiva que vai atrofiando a musculatura. Então, a criança, quando chega em torno dos 15 anos, ela não está mais andando, ela é cadeirante. E atrofia toda a musculatura por um defeito de uma proteína. A falta dessa proteína que o gene não produz leva a essa morte, chamada distrofia nessa proteína, leva a essa morte desses músculos, né? Nós temos vários pacientes aqui, lá na faculdade, que a gente acompanha, e é muito difícil, porque é aquela criança que já com 1 ano, 2 anos, já começa a ter dificuldade para andar, os músculos já começam a serem afetados, né?
E, infelizmente, vai para cadeira, vai para... Esse dia eu vi até um interessante, bonito, alguns pacientes com a doença em cadeira participando de um jogo de futebol, né? Cadeirante. Adaptado ali. É. Muito bonito. Parece que até ganharam, foram para o exterior e ganharam lá a partida, na França. E olha que interessante. Se você falar aqui no Brasil, o que é a distrofia muscular progressiva, doença de Duchenne, eu duvido que 0,00001% da população saiba. Nunca ouvi falar. Então, nos Estados Unidos, se você perguntar para qualquer pessoa o que é doença de Duchenne, Sabe? todo mundo sabe. Sabe por quê? Porque o filho do Jerry Lewis, o comediante, ele teve a doença. E o Jerry Lewis investiu tudo que ele tinha, toda a fortuna dele, na fundação e divulgação da doença. Então não tem ninguém na América que não sabe o que é distrofia muscular progressiva. Tem associações fortíssimas de buscar tratamento, de ir atrás, mas quem começou com isso foi o Jerry Lewis, certo? Porque o filho dele teve e morreu. Então é uma coisa assim, ele ia na televisão, ele participava dos programas todos, né? Dos talk shows ele falava, comentava, quer dizer, isso foi... E ele tinha uma penetração fantástica na mídia. E a Fundação de Pesquisa para a Doença de Duchenne foi ele que fez. Assim como que tem Parkinson, como é que ele chama? De Volta para o Futuro. Michael J. Fox. O Fox. Michael Fox. Mesma coisa. O Michael Fox, quando ele descobriu que ele tinha doença de Parkinson com 32 anos, o que ele fez? Ele se escondeu? Não. Ele foi lá. Fundação, tem uma fundação de pesquisa. Doações, pessoas dão bilhões para pesquisa. Vai na televisão, participa. Essa cultura deles, né? Mas é claro. Por isso que eles estão na frente, anos-luz na frente em termos da medicina. Entendeu? Existiu um jogador de beisebol famoso, né? E ele, mesma coisa. Quando ele teve a doença, a esclerose lateral amiotrófica, ele não se escondeu. Ele foi na televisão, ele disse que eu não conheço beisebol, mas foi o maior batedor, né, pitcher de bater do mundo. Foi o Pelé do beisebol, né? Então chama a doença de Lou Gehrig, que era o nome dele. Se você perguntar lá o que é esclerose lateral amiotrófica, ninguém sabe. Se você perguntar o que é a doença de Lou Gehrig, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Tem fundação, tem museus. Não foi essa que teve até tempos atrás, aquela coisa do balde, não era? Não era dessa doença? É do gelo. Né? É essa aí. Você falou Lou Gehrig, eu lembrei aí. Esse aí. Então eu falo que a América, realmente, você tem que tirar o chapéu, todos os problemas que tem, todos os defeitos que tem. Ninguém se esconde. Se a pessoa tem uma doença famosa, ele vai na mídia para divulgar, para falar, para lutar pelos direitos, para buscar tratamento, para buscar pesquisa, entendeu? E isso que muda em relação... Você vê, aqui, o problema é aqui e eles já estão estudando lá. Você imagina se tem algum figurão lá que é cometido. Ele investe mesmo e... Exatamente. E dizem a história diz que a poliomielite só passou a ser levada a sério, isso na década de 40, e quando saiu a vacinação Salk e depois o Sabin. Sabe por quê? Quem teve poliomielite? Quem? Franklin Roosevelt, que morreu por causa da poliomielite, que ele era presidente dos Estados Unidos. E ele falou assim: vocês têm que descobrir a cura para essa doença. Franklin Roosevelt. Então, é uma coisa assim de arrepiar quando você vê a história da América. As descobertas na saúde na América, todas relacionadas a alguém que teve a doença. E tem que lutar. Você não pode desistir.
não desista, vá até o fim, busque um caminho, busque uma solução. E é assim que as coisas nós conseguimos, graças a eles, né, esse avanço de várias doenças, e a gente está vendo aqui cada vez mais outras doenças sendo pesquisadas, porque eles têm esse perfil. Então, realmente, o investimento é muito alto. É uma coisa assim que a gente fica assim assustado com a quantidade na área do câncer, das drogas, novas drogas, é tudo lá, tudo lá. Agora eu fui no encontro também, saindo um pouco do vírus, indo para o Alzheimer, e eu lembro que uma vez eu não sei se eu comentei com você, que uma das hipóteses para a doença de Alzheimer, para o aumento de uma proteína chamada beta-amiloide, que é essa que destrói o neurônio, poderia também estar ligado a um sistema imunológico, quer dizer, uma modificação na parte imunológica, porque, lembrando só, essa proteína beta-amiloide todos nós temos. Só quando ela começa a ser produzida em uma quantidade muito alta, ela começa a destruir a célula nervosa, o neurônio. E por que acontece isso? Ninguém sabe. Agora estão buscando um caminho para isso. Pode ser até também algum vírus, alguma alteração imunológica que faz modificar e produzir de uma forma assustadora essa proteína. E agora está para ser lançado um medicamento chamado anticorpo monoclonal, que é o mesmo que a gente usa no tratamento da esclerose múltipla, mas para algumas modificações, que vai tentar combater a produção dessa proteína. Vai ser lançado no mercado provavelmente em 2018. Já está na fase 3 da doença, esse anticorpo monoclonal. Pegaram pacientes de 60 a 75 anos e viram que teve uma resposta de 40% de melhora. Então, uma nova droga para combater a doença, né? Então, é assim, é uma coisa assustadora. Agora você vai falar assim, investimento? Sim, são bilhões de investimento. Isso não é, né? Eles investem mesmo, eles querem ir atrás. E não ficam satisfeitos, né, enquanto não encontrar uma solução, que isso está no perfil do americano, né? O americano, ele trabalha assim, você tem que ir até o fim. São os exemplos que nós temos do Steve Jobs, né, de ser perfeccionista, de lutar, buscar o melhor, sempre aperfeiçoando, né? Então, essa luta por tudo, isso você vê em todas as áreas, e a medicina também, lá esse privilégio que eles têm de buscar isso aí. Então, a gente observa realmente que cada vez mais, epidemiologia, para você ter uma ideia, eles queriam fazer um estudo epidemiológico, eles pediram para ver mais ou menos qual que era a porcentagem, né, de pessoas aqui contaminadas pelo Zika e tal. Não temos. Não tem, né? Não temos. Você entendeu? Na verdade tinha um número, mas que a gente sabe que não é real, né? Perdeu, não tem, não é real. Quantas crianças com microcefalia mesmo, que poderia ser desencadeadas? Mais ou menos em torno de umas 2.000 crianças, mais ou menos. Varia de 1.000 a 2.000, quer dizer. Tudo subnotificado, né? Não tem Entendeu? É terrível. Então, isso tudo é uma coisa trágica para a gente dentro da medicina, né? Porque tudo depende deles mesmo. Então, eles têm um interesse, tanto que eles vieram aqui, buscaram material para fazer estudo lá, para tentar entender o que estava acontecendo, e foram eles que isolaram o vírus dentro do sistema nervoso. Eles viram que o vírus estava dentro do sistema nervoso. Isso foi visto lá em Atlanta, no laboratório de Atlanta, né? Quando eles mostraram que realmente existia isso aí. Que bom que tem a globalização hoje, essa coisa toda, porque senão a gente ficaria meio distante disso tudo, né, doutor? É ótimo. Eu acho que a gente tem que ter o apoio desse pessoal que tem essa capacidade por isso aí. Não podemos jamais, né, criticar e virar esse nacionalismo, né, barato aí, que nós temos que realmente, né, se eles têm essas condições e essa capacidade, nós temos que usufruir disso. Usufruir disso aí. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo. Eu volto na sequência conversando com o Dr. Luiz Domingos Melges, médico neurologista, professor da Faculdade de Medicina de Marília, aqui no Conexão. Rapidinho a gente volta em nome de Unimed Marília, também a Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheiro Alimentos e Oral Center Odontologia Especializada. Até já.